Internet Aesthetics ou Aesthetics de internet. É muito possível que você já tenha ouvido falar nesse termo, ou até tenha visto umas imagens estranhas, como essa daqui, e mais estranhas ainda, como essa, ainda mais se você for um adolescente que vive no celular. Tem até os exemplos pra quem nunca viu essas imagens, mas que gosta de ficar vendo cortes de lives de duplo sentido e memes da Sam. Desculpa, mas essa foi a única relação que eu consegui achar pra caracterizar algumas pessoas que não estão muito ligadas nesses aesthetics, mas que gostam de postar aquelas edits com filtro VHS e alguém andando de skate, com áudio zoado de fundo e uma legendinha amarela. E se você já viu uma edit zoando isso, você com certeza já viu uma edit com uma música séria de fundo, como essa de terça de tarde, tempo passeio com ela, não quero que nunca passe, pipipopopó. Te juro, esse bagulho era uma febre em 2020, literalmente quase todos meus amigos postavam. E você com certeza já viu aquelas edits de trap também, com imagens aleatórias de mulheres, trappers jogando dinheiro e carros fazendo drift. Mas tá, por que eu tô dando vários exemplos? Bom, simplesmente porque isso não é o Internet Aesthetics em si, mas sim alguns tipos de Internet Aesthetics. Hoje nós vamos nos aprofundar nesse iceberg chamado de Internet Aesthetics e vamos listar alguns bem confortáveis e outros bem mais estranhos. Opa, meu nome é Luca e antes de começar o vídeo eu só queria dar um aviso de gatilho. Geralmente alguma dessas imagens pode trazer um sentimento estranho a você e te deixar extremamente desconfortável, visto que ela literalmente pode representar algum trauma, então continue nesse vídeo por sua conta e risco. Lá estava eu mais uma vez, pesquisando coisas na internet quando eu fui parar em alguns vídeos. E esses vídeos me lembraram de algumas coisas que eu tinha esquecido completamente de falar aqui no canal. Não sei, só achei interessante a gente trazer esse assunto aqui. Eu particularmente gostava bastante de ficar olhando no Pinterest e pesquisando algumas imagens específicas com alguma coisa escrita e core no final, que em inglês é literalmente usado para se referir a uma região muscular, ou mais precisamente núcleo. E pro nosso assunto não é muito diferente, porque é o núcleo de tudo aquilo, a estética, todos os conjuntos que formam um único globo. Basicamente, o aesthetic tem o mesmo significado que um core, mas ainda assim um core é usado para se fazer pesquisas dentro do próprio aesthetic. Eu sei que ficou confuso, mas mais tarde você vai entender. E existem basicamente vários e vários cores e aesthetics, então só vou falar sobre alguns, indo do nível mais básico para uma região mais perturbadora. Esse é o iceberg das estéticas de internet. Firecore, Fire Aesthetic ou Cottage Core. Na primeira camada dos icebergs, nós temos um dos meus aesthetics favoritos, que é traduzido estética de fadas, ou alguma coisa assim. E como o próprio nome já diz, tem a ver com fadas, né? Geralmente são imagens de árvores, lagoas, pedrinhas e casinhas simples, coisas assim. Plantinhas, numa edição meio borradinha, branca, com alguns brilhinhos e cogumelos, gatinhos fofos, fadinhas e uma floresta escura? Pois é, do outro lado da moeda dos aesthetics de fadas nós temos essas florestas escuras, neblinas, meio chovendo. E sem querer parecer o Dark Side de depressão, eu gosto bastante dessas imagens. São minhas imagens de conforto, e se eu pudesse eu morava em um local assim. E depois nós temos o anime core, que é basicamente personagens de animes em PNG com algumas edições e figurinhas aleatórias do Pixar. Do lado da moeda nós temos animes bonitinhos, fundos coloridos, Hatsune Miku, uma coisa da hora, bem coloridinha. Mas por outro lado também nós temos imagens cinzas, personagens tristes e aqueles filtros de tela e de PC que ficam bem bonitinhos em uma edição. E pra ficar bem pior ainda, nós temos sangue, rosto borrado, violência e distúrbios. É algo bem estranho mesmo, mas anime core também é um dos meus confortos aesthetics. Pode ser que você se sinta um pouco desconfortável vendo essas imagens. Felizmente, não é o meu caso. E um detalhe que eu reparei, geralmente esses aesthetics acabam sendo praticamente a mesma coisa, porém com tópicos específicos. Por exemplo, aqui no anime core nós podemos ver alguma semelhança com Fire core, como essas paisagens e esse tipo de pintura, mas também podemos ver essas semelhanças com o Age core, que nós vamos estar falando mais pro final. Então basicamente aqui tudo se conecta, todos os aesthetics, ao menos os mais estranhos, se completam. E por último, mas não sendo meu favorito, nós temos o horror aesthetic. São imagens não tão estranhas pra mim quanto a que nós vamos ver nas últimas camadas, mas que ainda podem ser estranhas pra você. E geralmente quem usa essas imagens sem meme nenhum são as pessoas que se dizem dark na internet. Enfim, são imagens de velas, rituais, máscaras estranhas, pessoas duplicadas, gravações de câmeras de segurança, sombras, enfim, acho que faz bem jus a seu nome de ser um horror aesthetic, mas não tanto assim. Basicamente são só elementos que te lembrariam um filme de terror genérico e é só isso. Fora os outros aesthetics que você já conhece muito bem, por sinal, como emo, scene, goth, indie, punk, hippie, e-girl, e-boy, inclusive alguns desses são meus preferidos, vocês que adivinhem aí. Mas agora, na segunda camada nós temos a Dark Academia, também um dos meus favoritos, que resumindo de forma bem porca é livros, café e nerds. Claro que não é só isso, tem imagens mais escuras de pinturas, estilos de roupas, que eu sinceramente acho muito foda, bibliotecas, dias chuvosos, gatinhos, enfim, é basicamente um conforto, principalmente pra quem é mais cult e gosta de livros, teatros, arte e café. E sonhe encontrar alguém numa biblioteca lendo um livro que você gosta pra vocês viverem um romance saudável e clichê. Infelizmente, Starbucks não parece existir, e se existe não é tão legal no Brasil como é na gringa. Tem os mais conhecidinhos aqui também, como Synthwave, que resumindo era a intro antiga do Golart, tem o Aesthetic Glitch, Lo-Fi, Grunge, e os também
ficarem bem famosinhos graças ao TikTok. O lo-fi, por falar nisso, são aqueles aesthetics que eu disse como exemplo inicial, aquelas edits de skate com música fofinha no fundo. Mas tem dois tópicos aqui dentro desse aesthetic que eu gostaria de apresentar pra vocês. O primeiro é o pós-apocalipse aesthetic, que como o nome já diz, é uma estética que geralmente foca em fotos de destruição, onde, sei lá, uma população em massa acabou sendo dizimada graças a um vírus zumbi ou um tsunami fortíssimo, e agora as coisas estão apodrecendo. Explosões, avenidas com carros abandonados, mercados saqueados, shoppings inundados, mas também uma coisa bem fofinha, sinceramente, que é a vegetação começando a engolir tudo aquilo que foi o homem quem construiu um dia, e retornando ao posse, sabe? Coisas engolidas por vegetação. Eu acho que eu tenho um fetiche nisso. E outro tópico que eu não vou ter só fotos como vídeos pra vocês, porque eu acredito que seja melhor demonstrar com isso, é o surrealismo aesthetic. Basicamente, o surrealismo foi uma espécie de movimento artístico bem antigo que se mantém bem presente até hoje, e suas características geralmente são o limbo da realidade com a imaginação, coisas abstratas e, enfim, é só isso mesmo. A imaginação misturada com a realidade, com o realismo. Por isso o nome, surrealismo. E talvez esse tipo de arte te deixe um tanto aflito com bastante coisa, mas sinceramente, é aí que tá a graça. Esse é o objetivo da arte, invadir seu subconsciente pra passar uma mensagem ou um sentimento. E eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Como vocês estão vendo, tem essas fotos aí pra representar, mas também alguns artistas fizeram uma espécie de, não sei, escultura. Eu só sei que você já deve ter visto esse tipo de vídeo em algum lugar. As esculturas de papel que apresentam ser sólidas, mas que se tornam maleáveis quando são manipuladas. É isso, é o surrealismo, é o que eu acho incrível. E finalmente dando um pulo para as camadas finais, porque todas as outras parecem bem parecidas ou supérfluas e simplesmente mudam coisas mínimas mesmo, nós temos meio que os três aesthetics que se completam / se assemelham, o Agecore, o Dreamcore e o Traumacore. Bom, basicamente eu vou explicar um de cada vez, eu tô avisando mais uma vez. Essas imagens, os assuntos que eu vou abordar podem te dar gatilhos de traumas, abusos, na verdade não podem te dar gatilhos, vão te dar gatilhos, porque se até em mim deu um pouquinho, imagina em você, adolescente traumatizado, triste, deprimido, doente, miséria. Enfim, se você não quiser ver, é só pular pra esse minuto aí, mas se quiser, vamos lá, você já tá avisado. O Agecore. O Agecore, ou estética estranha, é como o nome já diz, algumas imagens estranhas, mas mais que estranhas, as imagens podem te deixar extremamente desconfortável ou extremamente bem. E geralmente elas seguem um padrão de ser de baixa qualidade, se assemelhando à web dos anos 2000, sabe? Os Windows antigos e aqueles papéis de parede mais ligados em paisagem, mas com certeza não é só isso. Tem algumas coisas bizarras, como olhos recortados as enfeitando, olhos com asas, portas no meio do nada dando acesso a um outro portal para uma realidade alternativa, ou sei lá, buracos negros com textos, enfim, são basicamente fundos de paisagens estranhas que te deixam extremamente nostálgico e textos que te dão crises de identidade. Porque geralmente esses textos estampados são da pessoa que criou a imagem falando com você, tentando se comunicar com você de forma completamente hostil, como se essa pessoa estivesse fora da sua realidade tentando te alertar de algo, ou tentando te fazer questionar questões existenciais da vida, sobre qual o sentido da vida, ou quem você é, se você acha que é realmente importante pro mundo e se você é realmente bom, enfim, é bem pesado. Por isso que ela sempre te convida pra ver o que tem lá fora, ela está desesperada pra te fazer olhar pro outro lado da realidade, sair desse seu casulo porque, bem, lá parece bem melhor, a outra realidade, atrás daquela porta é bem melhor pra você e pra todos. Ou pode ser o contrário também, essa pessoa só quer que você saia da sua realidade que tá tecnicamente boa, pra ir pra uma pior ainda, mas que na real é a verdadeira, não sei, acho que viajei um pouco. Ou até mesmo eles só querem te alertar que você tá vivendo numa simulação e que você tá vivendo de forma presa, eles querem te libertar, e esses glitches são a forma de te alertar pra se libertar de algo ou alguém, como se fosse um erro de programação que vai te fazer vazar da sua realidade, vazar desse jogo. Pois é, tá tendo crise pensando em se matar agora? Eu te avisei. Vai logo se preparando aí, porque agora vamos falar de Dreamcore. Dreamcore se assemelha bastante com o Agecore, a diferença é que tem as bases nos sonhos e geralmente as fotos são mais familiares e até mais infantis, relembrando o lugar da sua infância ou um desenho antigo. E ao mesmo tempo que você sente que já esteve aqui, mas não consegue se lembrar como, por quê e quando. A verdade é que, na maioria das vezes, você nunca esteve nesses lugares, porque eles simplesmente não existem. Pois é, a maioria dessas imagens são editadas e esses lugares não existem de verdade. Mas você pode ter sonhado com um desses ambientes também, não é impossível. Eu, por exemplo, lembro de um sonho bem estranho com uma imagem aqui, não era exatamente igual, mas era parecido. E por um bom tempo esse sonho me deixou extremamente aflito e ao mesmo tempo me lembrou a minha infância, por conta do lugar que eu tava ser um sótão onde eu vivia brincando, e isso me deixou bem nostálgico e feliz. É bem estranho como essas imagens conseguem acessar sua mente em busca de lembranças. E bom, acho que apenas algumas traduções podem te dizer exatamente o que é o Traumacore. Eu não preciso falar muito sobre ele. E uma coisa que todos esses cores / aesthetics têm em comum são esses lugares que tecnicamente deveriam estar vazios, mas por algum motivo
não, você tá sozinho aqui. Esses lugares são chamados de liminal spaces, ou espaços liminares, que são basicamente lugares onde você deveria estar passando rápido por conta de alguma coisa do destino, um compromisso, ou sei lá, tipo um corredor de um hospital, uma sala de espera. Geralmente você deveria estar ali rapidamente, só porque precisou mesmo. E além do mais, outras pessoas também estão ali, sabe? Não é tão estranho porque você nem repara nisso, mas basicamente quando não tem ninguém ali, só você, isso se torna um espaço liminar, porque são espaços que você não liga muito até se ver sozinho ali. E detalhe, liminal spaces também são um tipo de aesthetic, tá? Só pra falar aqui. Outra coisa que usa esses espaços liminares bastante na sua composição são os backrooms, ou quarto dos fundos, que é basicamente quando você desprende da realidade e entra nesse lugar vazio e cheio de monstros e entidades estranhas. Eu não vou me aprofundar nisso muito, mas os backrooms são uma creepypasta. Se vocês quiserem saber mais, eu vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre isso. Então espera aí um pouquinho que vale a pena dar uma olhada, tá muito bom. E bom, depois de tantas cores estranhas que geralmente podem te lembrar de coisas ruins, ou no meu caso ser reconfortante, eu encerro o vídeo. Se você gostou, eu recomendo que você pesquise mais sobre, é sério, é muito interessante, vale muito a pena. Tem diversos tipos de aesthetics bizarros e quem sabe algum desses você encontre um cantinho pra si. Quem sabe, né, manos? Essas imagens podem revelar seu trauma ou te dar uma válvula de escape, sabe? As coisas podem ter esses dois lados e eu acho isso incrível. É isso, obrigado por ver até aqui e até mais, homies.